Aqui a gente fala, né, a estrutura jurídica, que eu já falei isso aqui tudo, né? Falei lá no início, né? A natureza jurídica da atividade notarial registral, ela é híbrida, caráter público e privado ao mesmo tempo. Serviço público essencial à justiça e à segurança jurídica. E também execução privada, exercido por pessoa física, delegatária, mediante concurso público. Gente, sempre concurso público. Ah, professor, e para remoção, para eu mudar... Outra coisa, é concurso público, cuidado. Ah, é concurso público de prova. Errado. A delegação, ela é atribuída à pessoa física mediante comparo constitucional, mediante concurso público de provas. Errado. Porque se faz só concurso público, ok, tá certo. Agora ele falou concurso público de prova, é porque ele excluiu um pedaço da resposta. Ele deixou de fora. É provas e títulos. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque depende de estar completa a frase, porque senão ela vai estar errada. Né? Quando ele faz essa menção, né, a prova só, ou então, a delegação atribuída através de concurso público de provas para provimento e títulos para remoção. Opa, tá certo ou errado? Errado. Então, tem que tomar cuidado, são detalhes, são pegadas que você vai ter que ficar o tempo todo. Gente, a gente vai dar um batidão desse daqui, sabe quando? Na semana de véspera. Eu vou pegar ponto a ponto do RI. Um dia vai ser RI todo, no outro dia vai ser notas todo, no outro dia vai ser RCPN todo, outro dia vai ser protesto todo, a gente vai dando um pegadão ali, bum, né, para passar, né? Vai embora. Meus alunos lá da UFRJ, gente, eu fui professor na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e você sabe que a maioria das faculdades não tem a disciplina de Direito Notarial Registral. Eu botei essa disciplina de Direito Notarial Registral na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu era professor e a turma ficava lotada, porque eu dava aula de Direito Público, eu dava constitucional, administrativo e tributário nas outras turmas. E eu chamava o pessoal para essa turma, que era uma turma especial que eu dava Direito Privado. Porque como era? Direito Privado não, Direito Híbrido. Eu dava um Direito Híbrido, porque é direito notarial registral, e ela tem essa função híbrida. Eu dava direito privado dentro dessa aula, muito direito privado, falava do registro civil todo. Imagina você falar do registro civil de pessoas naturais, né, para uma turma toda que vinha de direito do Estado, que eles eram meu aluno lá no direito público. E eu trazia, e a gente fazia todo esse estudo, né, híbrido. E falava assim, ó, gente, está conectado aqui, ó, isso aqui está conectado com isso, que está conectado com isso. O pessoal ficava doido, né? Ficava doido, mas as turmas ficaram cheias. E eu dei aula até 2018, lá, antes de assumir lá no estado do Pará, quando eu fui assumir, fui registrador lá e tabelião de notas, lá no estado do Pará. Então, a estrutura jurídica da atividade notarial, ela tem um tripé constitucional, tá? Delegação privada, concurso público e fiscalização judicial. Guarda esse tripé, é um tripé. Você recebe a delegação privada, mas você tem que fazer concurso público. E aí, por ser concurso público e ter uma regulação, né? Ter uma regulação pública, concurso público, e prestar um serviço público depois, você se submete a uma fiscalização judicial. Esse tripé constitucional aqui pode ficar bem assim, delegação privada, concurso público e serviço público. Né? Você presta serviço público, esse serviço público com fiscalização judicial. Então, assim, guarda isso. A delegação é privada, porque a titularidade ela é do Estado, mas a execução é do particular. Quem é que tem a titularidade dos serviços notariais registrais? A Constituição diz que é o Estado delega. Então, quem é o titular? O Estado titular da atividade. Mas quem é o delegatário que está respondendo, executando os serviços para o Estado? O delegatário. Ele faz essa execução de forma particular e não pública, porque ele não tem uma subordinação com o Estado. Perceba, o Estado, ele é o detentor do serviço, mas ele obrigatoriamente, guarda isso, tá? É facultativo o Estado delegar atividade para um particular? É facultativo o Estado delegar a atividade notarial registral para um particular? É facultativo? Não, é obrigatório, é compulsório. A Constituição que determina, a menos que haja uma emenda constitucional mudando isso, mas a Constituição determina, nossa lei maior determina que o Estado,
Ele tem o serviço, ele é o titular do serviço, mas ele não pode executar. Ele não pode exercer esse serviço, a menos que seja provisoriamente. Então, na verdade, quando tem um interino na serventia, a interinidade não é só do interino, a interinidade é do Estado, e aquele interino ali ele é um preposto executando interinamente, mas o próprio Estado, o próprio judiciário ali, ele é interino naquela prestação de serviço. Por quê? Porque o Estado ele fica provisoriamente executando até terminar até ele fazer o concurso, obrigatório fazer o concurso, e ele, então, nomear, delegar para alguém, um particular, essa prestação de serviço. Então, o Estado tem um serviço, ele delega para um particular obrigatoriamente. Ele mesmo não pode prestar. Cuidado, que de repente vem essa pergunta na prova. Tá? Porque na concessão pode fazer. Na concessão, por exemplo, outros institutos, permissão, concessão e autorização, o próprio Estado pode fazer? Claro, sem dúvida. O próprio Estado pode fazer. Imagina uma concessionária, uma concessão dada aí para uma concessionária de rodovia. O Estado pode ir lá e pegar de volta, ele assumir e não delegar para ninguém. Pode ficar lá, mantendo lá o DER, DNR e tal, dependendo do tipo de rodovia. A empresa de ônibus, ele pode ir lá e ele pode assumir o transporte público municipal, o município pode assumir, o Estado pode assumir, dependendo, pode assumir. Então, assim, a concessão ele pode ir lá e ele pode tomar e acabou. Ele pode tomar e ele... Agora, na delegação pode? Não. Na delegação, obrigatoriamente, tem que fazer concurso público e delegar para o particular. Beleza? Só que ele continua como regulador, normatizador, ele regula, ele normatiza, ele faz norma, ele diz como é que é, ele regulamenta, ele fiscaliza e ele sanciona. Ele tem poder de aplicar sanções. Essas sanções são feitas a nível estadual, TJ e Corregedoria Local, e também CNJ, nível nacional. Ok, gente? Beleza? Vamos lá. Aspectos relevantes, aqui eu já falei, privado, delegação, função de notário registrador, formalização da vontade, autenticação de fatos, a gente vai falar isso também especificamente lá na frente, a delegação só se dá para concurso, fiscalização permanente do poder, já falei tudo isso, estrutura jurídica da atividade notarial registral, ela é híbrida, o caráter público, o serviço público, né, essencial, justiça, execução privada, tá? Botei aqui o artigo 236 também, a função normatização, já está aqui, isso aí eu falei várias vezes, né? Questão de normatização, eles pedem provimento, recomendação. Ah, tá, e ainda tem isso, ó. Os tipos de atos normativos que são vinculatórios. Aí a gente vai lá para o direito administrativo de novo, né? Vai lá para o direito administrativo. Por exemplo, recomendação ela cria vinculação compulsória? Não. Mas provimento, resolução, outras normas que são portarias, dependendo do tipo de portaria, ela vai criar o quê? Ela vai criar vinculação. Vinculação, depende do padrão do tamanho. O CNJ é resoluções e provimentos. Resoluções de provimento, resolução mais abrangente, provimento mais específico. Ele faz isso, resolução e provimento. E aí a gente tem hoje o provimento 149. O provimento 149 é o Código Nacional de Normas do Foro Extrajudicial. Gente, nós temos hoje um Código Nacional, nós não tínhamos Código Nacional. O CNJ juntou tudo, isso deu uma força. Eu fiquei tão feliz quando lançaram esse provimento, a gente não gosta de provimento, mas eu fiquei tão feliz, principalmente por causa do nome, porque tem tudo a ver com a minha pesquisa. A minha pesquisa eu chamava o tempo todo os foros, foro judicial e foro extrajudicial, a conexão desses dois foros. Foro judicial e foro extrajudicial são dois elementos do sistema de justiça que funcionam de forma autônoma. Só que esse daqui, que é o foro judicial, controla, normatiza, fiscaliza o extrajudicial, mas ele não, na verdade, não há subordinação. Mas essa estrutura do foro extrajudicial aqui, ela deve ser vista assim mesmo, como um foro extrajudicial, com autonomia, né, com expertise, com especialidade. E ela serve muito bem ao foro judicial, que deve ser o controlador, o centralizador do sistema de justiça. Mas percebam, o extrajudicial é um ator, é um componente, é um elemento dentro desse sistema de justiça maior, onde o judiciário controla, mas esse daqui é o executor. Então, guarda isso, desjudicialização
O foro extrajudicial, ele é o executor, efetivamente, de atividades que não precisam estar centralizadas na mão do judiciário. Elas podem ser delegadas, descentralizadas para o registrador, para o notário, para a atividade extrajudicial, e aí ele sim, ele consegue executar essa função lá na ponta, beleza? Então, a gente tem aqui as funções, né, do CNJ: normatização, fiscalização disciplinar, padronização, inovação e modernização. Hoje vocês vão ver, lá na frente a gente vai falar disso, dos elementos eletrônicos. Nós temos, na verdade, várias regulamentações de serviços eletrônicos, nossas centrais, e tudo regulado pelo CNJ. Então, ele tem essa pegada de inovação, de modernização, e o bom, gente, que está totalmente lá ligado ao STF, né? Então, a gente está ali. O CNJ hoje é uma das principais, digo assim, a principal fonte normativa nossa. Porque, na verdade, muitas coisas primeiro acontecem no CNJ para depois acontecer no Congresso. Porque o CNJ dá uma canetada lá, um provimento, a canetada, uma resolução, ele já regulamenta isso, ele já cria uma obrigatoriedade a nível nacional para todas as serventias, a coisa já começa a acontecer. Lá no Congresso, muitas vezes, a 14.711 é um exemplo disso. Tem um provimento 2018, olha aí, vê lá depois, provimento 72, 2018. Ele traz lá o que a 14.711 trouxe agora. 6 anos depois, né? 6 anos depois, 2018, né? 6 anos, quase 7 anos depois, já estava regulamentado, já estava lá colocado pelo CNJ, beleza? Então, nós temos aqui jurisprudência relevante, eu coloquei lá, tem aqui, mas tem lá no material de vocês. A delegação dos cartórios não figura violação à exigência de concurso público, tá? Então, a delegação dos cartórios não configura violação. Isso aqui tudo é jurisprudência, tá? E vocês vão guardar isso aqui depois. Esses slides aqui, eu vou deixar também disponibilizado para vocês lá depois, tá? Fiquem tranquilos, vocês têm um resumo de vocês, mas vai ter isso aqui também, tá? Então, a delegação dos cartórios não figura violação à exigência de concurso público. Já chegou essa discussão lá no STF, viu? A atuação dos cartórios em jurisdição voluntária é compatível com a Constituição. Então, a gente atuar na jurisdição, olha só, jurisdição voluntária. Perceba, jurisdição voluntária. E aí, eu defendo isso dentro da minha tese lá também, que nós exercemos essa jurisdição extrajudicial. Existe uma jurisdição. O que é jurisdição? É dizer o direito. E quando você diz o direito, você diz o direito de várias formas. E quando a gente faz uso capião extrajudicial, o que é uso capião extrajudicial? É você declarar que ele é dono daquilo que ele já era dono, né? A lei dizia que ele é dono, mas você faz o reconhecimento estatal disso. Isso é jurisdição voluntária. O consenso, né? Uma conciliação, uma mediação que você faz, tem título executivo, como título executivo extrajudicial. O que é isso? Dizer o direito, né? Então, assim, tem muita coisa. Adjudicação compulsória. A gente vai ver imobiliária, onde o registrador diz: não, peraí, você fez um negócio jurídico? Fiz. Você tem aqui o contrato? Tenho. O dono não fez escritura definitiva contigo? Não fez. Tem prova disso? Tenho prova de inadimplemento. Então, vamos abrir um procedimento aqui que eu vou reconhecer que você é o proprietário e vou registrar o imóvel para você. Adjudicar. O que é adjudicar? Entregar compulsoriamente o imóvel para ele. Tirar a propriedade. O registrador faz isso. Tira a propriedade de Tício e entrega para Mévio. Por quê? Ele faz um reconhecimento extrajudicial de que Mévio é o atual proprietário. Por quê? Porque ele tem uma promessa de compra e venda com Tício e que ele adimpliu todas as condições e Tício inadimpliu em fazer a escritura definitiva transferindo o imóvel, o título necessário para ingressar no registro de imóveis para fazer a transferência. Então, o registrador reconhece isso e faz, e muda a propriedade de um para o outro compulsoriamente. Olha aí. É interessante isso, né? Então, vejam, isso aí é jurisdição voluntária, né? Poder judiciário ou jurisdição extrajudicial, que eu prefiro usar extrajudicial porque ela contempla também a voluntária, né? Olha agora a arbitragem. O que é a arbitragem? Né? A arbitragem agora na mão do tabelião de notas, né? Podendo ser árbitro, atuar na arbitragem. A arbitragem é uma heterocomposição que tem força, né? Tem força judicial na execução, né? Força de decisão judicial, de sentença judicial, e é feita por um tabelião de notas, né? Olha aí, tem muita coisa para a gente ver aqui. Então,
STJ aí, ó. Poder Judiciário pode intervir na serventia em caso de gestão irregular. É aquilo que eu falei para vocês. Ele não é o normatizador, não é o regulador, ele é o regulador, tá? E aí o Poder Judiciário ele pode intervir. A gestão é irregular. Ah, tá, mas eu tenho autonomia. Tá, mas espera aí, você não está cumprindo com os compromissos, você não está recolhendo os impostos, não está recolhendo tributo, está deixando de cumprir aqui, papapá. Então, se a sua gestão ela viola os provimentos do judiciário, o normatizador viola a normatização que está imposta, você então pode haver intervenção na gestão da serventia. Independência financeira dos cartórios é constitucional, tá? Mas, olha lá, STF, mas está sujeita à fiscalização disciplinar. Então, teve gente aí que levou essa discussão lá, porque queria escapar aí de repente, de uma fiscalização disciplinar, dependendo nessa independência financeira. O que pode, que não pode, tal, essa coisa toda.